Basta já para dar dor de cabeça. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Eu começo por agradecer, em nome da Fundação Montepio e também do Grace, porque hoje visto aqui duas roupas, o convite para estar presente nesta iniciativa que reputamos de grande utilidade e muita oportunidade. Uma palavra prévia só para explicar porque é que o Grace se associou a esta iniciativa. O Grace é neste momento a maior associação não lucrativa de empresas com preocupações de responsabilidade social em Portugal. Reúne 100 empresas apostadas em participar na resolução dos problemas sociais complexos. Este não é um território da administração pública, nem é um território da economia social, é um campo de atuação que nos deve mobilizar a todos em todas as frentes. As empresas são neste momento um parceiro incontornável, um investidor muito responsável e atento e pioneiro e precursor em algumas das temáticas que mais nos preocupam, como seja a avaliação do impacto social da intervenção e também as questões da governação integrada. E por isso, para nós é um prazer associar-nos a este evento e queremos dizer presente, as empresas vão continuar a acompanhar esta tendência e a incorporar estas metodologias na sua prática. Este painel é um painel de luxo, diria eu, para falar de problemas sociais complexos e é um enorme problema social para mim moderar estas pessoas que tenho aqui à minha esquerda, todas elas com um percurso passado e presente de grande conhecimento e de grande intervenção. Imediatamente à minha esquerda temos o Dr. Pedro Marques, que foi, creio que todos se recordam, Secretário de Estado da Segurança Social e que é neste momento deputado. Imediatamente a seguir a doutora Mariana Ribeiro Ferreira, que é Presidente do Instituto de Segurança Social e também já desempenhou funções de vereadora da área da Ação Social na Câmara Municipal de Cascais. E, por último, a doutora Rita Valadas, que é neste momento vogal da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com o pelour da Ação Social e que fez todo o seu percurso neste domínio e, portanto, muito conhecedora do que se passa. Depois de termos tido oportunidade de assistir a intervenções extremamente interessantes sobre estas questões do ponto de vista mais teórico e abrangente, convido-vos agora a fazer o zoom e a focarmos a nossa atenção sobre os problemas sociais complexos em Portugal, mais próximo de nós, mas seguramente não menos difíceis de resolver, e passava de imediato a palavra à nossa primeira oradora, doutora Mariana Ribeiro Ferreira. Muito obrigada, senhora moderadora, cara Paula Guimarães, parceiros desta mesa, todos os que quiseram estar aqui hoje, nesta tarde. Começo por agradecer e enaltecer a organização e a este grupo alargado de parceiros com muita intervenção e interesse na área da ação social, o convite que me foi dirigido. E nós organizámos aqui, seguindo as orientações e sugestões da nossa moderadora, e coube-me a mim fazer aqui uma pequena análise sobre a evolução histórica dos problemas sociais em Portugal e também sobre a dinâmica que tem seguido a ação social, os vários serviços diretos da administração pública e também os vários parceiros que têm intervindo nesta área. E indo especificamente ao conceito de problema social complexo, que tem sido utilizado em larga escala, têm sido problemas que se caracterizam pela dificuldade na definição, pelas suas interdependências, frequentemente são multicausais, geralmente não são estáveis, não têm uma solução clara e raramente são responsabilidade de uma única organização. As intensas transformações do contexto económico e social das últimas décadas têm levado a questionar a opção por modelos de intervenção teóricos, estanques, sob pena de representarem quadros teóricos incapazes de apreender a complexidade da realidade e também ineficazes nos seus resultados. Sendo um fenómeno generalizado nas sociedades atuais, a pobreza tem dado origem a uma vasta literatura, pondo em destaque a sua variabilidade e a abrangência espacial e temporal, bem como as dificuldades na sua definição e quantificação. A evolução deste conceito reflete bem os contributos de diferentes abordagens teóricas, evidenciando a desmultiplicação do conceito nas diversas dimensões a ela associadas.
Anteriormente entendia-se que o crescimento económico e o pleno emprego eram fatores por si só de integração e que a existência de grupos vulneráveis tinha um caráter excepcional, já que era suficiente gerir o conflito de interesses económicos para que o social se desenvolvesse. A política social era assim entendida como uma intervenção secundária e complementar. Relativamente à política económica, a ação social assumia, portanto, uma missão de compensar desigualdades e disfunções geradas pelos sistemas económicos. Assiste-se atualmente a uma diversidade nos modos de se manifestar a exclusão social, muitas vezes traduzida por formas de destituição de laços sociais, com implicações quer ao nível da estruturação de relações entre grupos primários, família, vizinhos, amigos, associações, quer ao nível das relações entre cada indivíduo e o conjunto das instituições que asseguram esta socialização. Estamos assim perante uma outra faceta que caracteriza a nova questão social e que se traduz na dificuldade em delimitar com precisão quem são as populações-alvo. As grandes transformações que assistimos no campo da ação social passam precisamente pelo crescimento em número do seu público e por este apresentar situações cada vez mais heterogéneas, que exigem respostas mais diversificadas e mais personalizadas. Numa análise histórica dos programas de governo e dos debates com relevância parlamentar dos últimos 40 anos em Portugal, é possível identificar os problemas sociais complexos que têm marcado a nossa sociedade, bem como a evolução da concepção da ação social e respectivas estratégias de intervenção no âmbito das políticas públicas, designadamente a pobreza, o desemprego, o envelhecimento da população e o desequilíbrio litoral interior. Em 1977, estávamos no primeiro governo constitucional e os nossos parlamentares de então expressavam desta forma a sua preocupação em relação aos problemas sociais complexos do país, e passo a citar. As últimas décadas trouxeram e avolumaram permanentes sombras sobre a sociedade portuguesa, a qual conhece os perigos e os riscos de toda a sociedade que está em vias de mutação. Ao transformar-se, há sempre uma incógnita sobre o futuro. As do desapego do português à sua terra encontraram raízes ou motores mais atrás. Na pobreza, no subemprego, fonte de mobilidade desesperada, no desemprego, causa de ansiedade, no desequilíbrio regional e a macrocefalia que conduzem às constantes migrações internas, na imigração como resignação e recurso de vida. Eis alguns dos fatores, causas e consequências do desenraizamento de que falo. Em 1986, na década seguinte e durante o 10º Governo Constitucional, já se discutia o conceito da nova pobreza. Passo a citar. A pobreza é uma questão candente em Portugal, como noutros países. Na Europa e nos Estados Unidos fala-se da nova pobreza, um fenómeno social e económico de dimensões e consequências ainda insuspeitadas, pois não são só países como o nosso que têm esse problema, tendo também os países ricos talvez uma dimensão perceptivelmente mais aguda e mais chocante. O problema é muito complicado de definir, extremamente difícil de atacar e de resolver no curto prazo. Podem suscitar esperanças, aspirações que nunca poderemos satisfazer. Fim de citação. Transversal a todo este período é também a perspectiva da segurança social como principal instrumento governamental de combate à pobreza. No programa do 11º Governo Constitucional, final da década de 80, pode ler-se: constitui preocupação constante a melhoria das condições de vida e das prestações atribuídas à população beneficiária e, prioritariamente, aos seus estratos mais desfavorecidos. Para tal, o Governo atualizará as prestações pecuniárias da Segurança Social, criará um serviço de emergência social em todos os centros regionais de segurança social e na Misericórdia de Lisboa. Se, por um lado, há aqui o reconhecimento de que as situações de desfavorecimento social justificam a criação de um serviço nacional descentralizado e de emergência social, por outro lado, verificamos também que não há qualquer referência ainda à intervenção com determinados grupos-alvo, nem há uma estratégia concertada entre todos os parceiros de desenvolvimento social. No programa do 12º Governo, mantém-se a omissão, com exceção dos idosos. No entanto, neste documento pode ler-se o seguinte: promover-se-ão medidas de prevenção e combate a situações de exclusão e marginalização social, o que configura certamente um pronúncio de mudança em termos da estratégia de intervenção da ação social, reconhecendo a necessidade de, face aos problemas sociais, atuar simultaneamente em dois momentos temporais, isto é, de forma preventiva e de forma reparadora dos problemas sociais. É em meados da década de 90 que vemos surgir em Portugal
uma nova geração de políticas sociais que consubstanciam os novos princípios orientadores da ação social. Introduzem-se conceitos, antes do foro exclusivamente académico, e que implicam inovação nas modalidades de intervenção. O 14º Governo vem preconizar a seguinte estratégia: apoiar e fomentar iniciativas que visem a promoção da capacidade inclusiva das comunidades. Introduz-se então, na primeira vez, num documento estratégico do Programa de Governo, a necessidade de trabalhar as capacidades inclusivas das comunidades, o que implica o reconhecimento da própria sociedade como geradora de fenómenos de exclusão. Esta nova geração de políticas sociais, lê-se depois no Plano Nacional de Ação para a Inclusão, concebe a inclusão como um processo duplo de transformação das estruturas e das instituições sociais, económicas, políticas e culturais, no sentido de as tornar capazes de acolher todas as pessoas, em função das suas necessidades específicas e de permitir a realização dos seus direitos, criando oportunidades necessárias e condições de capacitação para o assumir pleno dos seus deveres e responsabilidades para consigo próprios, as suas famílias e a comunidade a que pertencem. Verifica-se então o caráter multifacetado das situações de pobreza e de exclusão social, traduzido em handicaps acumulados em áreas tão diversas como o emprego, a saúde, a habitação, a educação, e também no facto de estas situações traduzirem em déficits na situação material, na participação cívica e na saúde psicológica dos cidadãos. Exigem-se intervenções multissetoriais de fundo, planificadas a médio e longo prazo, e um investimento considerável em meios materiais e humanos. A multiplicidade de problemas, que já então e hoje também se colocam à ação social, requer assim respostas diversificadas e uma atuação simultaneamente personalizada, próxima dos indivíduos, próxima das famílias e territorializada, tomando em linha de conta os contextos sociais e económicos mais vastos, nos quais se inscrevem as populações relativamente às quais esta se dirige, tendo em vista a promoção do desenvolvimento social. Neste período em análise, o Estado assume-se por isso como o principal garante e o promotor da ação social, sendo que isto não invalida a atuação da sociedade civil na intervenção social. Em todo este momento, em todo este período da nossa história, a cooperação entre o Estado e as instituições foi muito estimulada e muito valorizada. Subjacente a esta cooperação, surge de forma cada vez mais intensa nos programas de governo o reconhecimento da capacidade da sociedade civil e o direito à participação, sendo que desta forma de relacionamento entre o Estado e a sociedade civil é esperada, e passo a citar uma vez mais o programa de governo, maior eficiência e eficácia das políticas sociais, o reforço da proximidade ao cidadão e a melhoria dos serviços às famílias. O Serviço de Ação Social traduz-se assim, cada vez mais, numa ação concertada, coordenada, que convoca várias entidades numa lógica multidisciplinar e interinstitucional. É neste contexto que surge o programa da rede social, com mais de uma década em Portugal, que assume especial relevância. É um programa estruturante e tem sido um instrumento fundamental no processo de desenvolvimento local e da consolidação da coesão social, pela adoção de processos de planeamento estratégico territorializado como base da intervenção, que serve para incentivar o surgimento de redes de apoio integrado de âmbito local. Este programa constitui ainda hoje a maior estrutura participada de caráter social no nosso país. As grandes transformações nesta área residem também no reconhecimento da alteração do público-alvo, que cresceu em número e que apresenta cada vez mais situações heterogéneas e complexas, que exigem respostas diversificadas e personalizadas. Torna-se assim unânime que a inserção não se coloca apenas pela via do trabalho, atendendo a que muitas dinâmicas de inserção não passam necessariamente pelo exercício de uma profissão, mas de forma frequente com qualificações prévias em domínios pessoal, familiar ou social. Convém, no entanto, sublinhar o papel essencial que o emprego continua a ter na garantia da autonomia e da inserção destes públicos. Os titulares das medidas e da intervenção passaram assim a ser considerados cidadãos ativos e não apenas indivíduos assistidos, indivíduos passivos. Por isso o conceito de cidadão vem prevalecer face ao conceito de utente, ou seja, o indivíduo é sujeito, é ator da sua própria vida e deve ser coautor da vida social, o que se diferencia do indivíduo enquanto destinatário e objeto de ações. Assiste progressivamente a uma intervenção cada vez mais personalizada e próxima, assente numa relação contratualizada entre a comunidade e o cidadão,
com vista à prevenção, à minimização e à resolução dos problemas. Acredito que os agentes ativos, muitos deles aqui representados e responsáveis por desenvolver esta intervenção, que deve ser cada vez mais feita à medida de cada pessoa, só conseguirão ser bem-sucedidos se trabalharem em rede, se trabalharem de forma coordenada e concertada. Até porque a intervenção em rede não é um processo inovador nem moderno. É bem pelo contrário, é um fenómeno natural, primordial e espontâneo. É um fenómeno que conseguimos identificar desde logo na natureza. Na forma como os átomos dos minerais se organizam em redes cristalinas, que são formadas por malhas elementares. As condições ambientais favoráveis levam à formação de cristais grandes e perfeitos. Curiosamente, para o arranque do processo que conduz à perfeição, a natureza precisa que ocorra um defeito inicial nesta malha. Ora, nos tempos de dificuldade em que vivemos, em que os defeitos desta malha, os defeitos da malha da nossa sociedade atingem dimensões cada vez mais mutantes, perante condições desfavoráveis, momentos de reflexão como este são sempre importantes, não só para avaliarmos todos nós aqui presentes a forma como estamos a agir e a reagir, mas também para que a nossa intervenção em rede continue a ter maior eficácia e que consiga produzir cada vez mais cristais perfeitos na nossa sociedade. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, doutora Mariana Ribeiro Ferreira, pela sua incursão histórica, que nos permite situar de uma forma completamente diferente os problemas que hoje enfrentamos. De facto, se perdermos de vista aquilo que foi esta caminhada, este percurso, corremos o risco de sermos injustos para connosco próprios. De facto, o caminho trilhado foi muito grande, houve uma enorme evolução e, portanto, creio eu que estamos em condições, sem querer ser excessivamente otimista, para enfrentarmos as novas décadas com outro músculo e com outra capacidade de trabalhar em conjunto. E a propósito disso mesmo, Dr. Pedro Marques, como é que vamos trabalhar em conjunto? Muito obrigado. Tinham-me dito? Sim, exato, não era preciso carregar em nada, confirma-se. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento ao Fórum para a Governação Integrada, à Fundação Carlos Gulbenkian, naturalmente pelo convite para participar nesta, chamemos-lhe assim, mesa redonda, e um cumprimento especial às minhas colegas de painel e à moderadora, a doutora Paulo Guimarães, a doutora Mariana Ribeiro Ferreira, a doutora Rita Valadas. Nesta distribuição de jogo que nos foi brilhantemente proposta pela moderadora, cabe-me tentar lançar algumas pistas sobre o papel do Estado nesta promoção da governação integrada. É o que procurarei fazer agora em alguns minutos. Organizando estes apontamentos em torno da ideia, portanto, da adequação da governação integrada para a resposta aos problemas sociais, o papel do Estado nessa governação integrada, ou nessa proposta de governação integrada, e depois abordando rapidamente os prós e os contras, ou se quiserem, o que melhor corre e o que menos bem corre, eventualmente, em dois exemplos de governação integrada que temos em algumas das mais importantes políticas públicas do país. Um deles, aliás, acabou de ser referido, a rede social. Primeiro dizer que, do meu ponto de vista, e vou também de alguma maneira, em alguns momentos desta intervenção, destes apontamentos, responder à interpelação do documento de base que foi desenvolvido, um bom documento de trabalho que foi desenvolvido sobre a governação integrada, e dizer que, do meu ponto de vista, sim, o modelo de governação integrada é muito adequado para a resolução de problemas sociais complexos, mas eu diria que o modelo de governação integrada será particularmente adequado também sempre que for preciso implementar processos de mudança significativos, porque o modelo de governação integrada vai nos ajudar a mobilizar os próprios atores para esse processo de mudança, e muitas vezes, como se sabe, mobilizar para a mudança é algo de muito desafiante, e nesse sentido eu julgo que este modelo de governação é, porventura, muito adequado também para promover essa mudança. A governação integrada poderá ser a governação integrada ou participada, depois já veremos por via do conceito, mas aqui este é uma partilha certamente de objetivos, de construção de objetivos, é uma partilha de meios, mas é preciso focar desde logo, ela é uma partilha de poder. E eu acho que é preciso, e eu terei aqui vários apontamentos ao longo destes minutos,
é preciso desde logo compreender que é disto que estamos a falar e já verão porque é que me refiro como tão importante esta dimensão da partilha de poder. O papel do Estado nesta implementação deste modelo, nesta proposta de modelo, é essencial do meu ponto de vista, das entidades públicas, certamente até, digamos, dos atores políticos, porque, desde logo, o Estado é, em muitos casos, detentor do poder, seja ele legislativo, por exemplo, ou outro, mas, sobretudo, também dos recursos que estão destinados, que a comunidade pode destinar à resolução de determinados problemas, desde logo, problemas sociais. A doutora Mariana Ribeiro Ferreira já o referiu, é bem verdade, que o Estado é ator principal, digamos, nestas políticas, é o cada vez mais em parceria, desde logo, por exemplo, com o setor social, com o qual partilhou responsabilidades na implementação de políticas há muitos anos, mas é evidente que a legitimidade dos recursos, a maior parte deles, emanam do Estado e, portanto, necessariamente o Estado tem um papel muito importante na construção ou na viabilização deste modelo de governação integrada. Quando abordamos a governação integrada em direção à resolução de problemas sociais, é evidente que teremos que envolver nesse processo decisional, nesse processo de execução de políticas, é claro que o setor social, é claro que as ONGs, mas, e eu aqui apelava um pouco também à primeira reflexão da doutora Paula Guimarães, certamente também o setor privado. E então, no tempo em que nos encontramos agora, em que uma grande dimensão dos nossos problemas sociais regressa de alguma maneira a uma dimensão mais tradicional da pobreza ou da exclusão, que é aquela que decorre do desemprego, ainda mais importante é mobilizar os atores do setor privado precisamente para este modelo de governação integrada. Portanto, a reflexão que fez inicialmente pareceu muito apropriada. Dizia há pouco que governar de forma integrada é partilhar poder. E nesse sentido, isto estava também um pouco presente na intervenção, na última intervenção que acompanhámos do painel anterior, é absolutamente decisiva a dimensão das lideranças e a apropriação que as instituições, mas em particular as lideranças das instituições, digamos, desenvolvam ou não em relação a este modelo de gestão integrada ou de governação integrada. Ou há uma efetiva apropriação deste tipo de modelo pelas instituições, nomeadamente aquelas mais tradicionais e, em particular, aquelas mais detentoras do poder, digamos, de execução de políticas, ou dos recursos para a execução das políticas. Ou há esta apropriação efetiva, este ownership efetivo em relação a uma mudança do modelo de governação, ou não atingiremos os resultados. E, nesse sentido, o papel das lideranças dessas organizações é muito importante e esse exemplo já lá chegarei. Quando falar da rede social, vou falar precisamente desse facto, mas queria deixar essa nota e certamente nos poderes públicos, uma vez que a minha intervenção se deve reconduzir, foi essa a interpelação que me foi feita para o tal papel do Estado na promoção deste modelo, certamente nos poderes públicos, desde os decisores políticos até às direções de topo, às direções intermédias dos organismos públicos, o desafio é muito grande para o desenvolvimento desta tal cultura de governação integrada. Porque no Estado até é difícil integrar a organização dentro do Estado, entre departamentos governamentais, entre ministérios, para simplificar. É mesmo muito difícil, quem tem essa prática sabe que, porque precisamente a cultura da obtenção de resultados também está muito organizada por ministérios, porque a distribuição dos orçamentos está muito organizada por ministérios, mesmo dentro do Estado é tremendamente difícil. Certamente a doutora Mariana Ribeiro Ferreira passa a vida, digamos, e a doutora Rita Valadas certamente também, porque tem muito contacto, obviamente, com vários ministérios, desde logo com a saúde e com a segurança social, a implementação de projetos de desenvolvimento social, de políticas públicas com vista ao desenvolvimento social que envolvam, que apelem a vários ministérios é extremamente complexa, quanto mais quando estivermos a tentar implementar projetos que envolvem depois outros atores, outras organizações que não organizações do Estado. Portanto, volto a dizer, como em outras áreas de mudança e de alteração de modelos tradicionais de governação, caminhar para um modelo desta natureza
implica uma apropriação e uma mudança de mentalidades das lideranças e um entendimento das lideranças das oportunidades que este modelo de governação pode trazer. Por outro lado, também é preciso evitar um risco, que também vou identificar daqui a pouco num dos exemplos que trarei no final da minha intervenção, de que esta proposta de governação integrada seja apenas um alibi para haver um driving, para haver uma implementação, ou pelo menos uma proposta sistematicamente construída a partir de um departamento ou de uma liderança de um departamento governamental e para tentar arrastar as outras entidades, as outras organizações apenas atrás dessa política, dessa construção. Porque quando isso acontece, rapidamente as frustrações vão acontecer e o modelo de governação integrada vai se erudir rapidamente, vai desaparecer. Portanto, não pode ser um alibi para tentar arrastar outros em ordem a uma determinada política concebida num departamento governamental. Se o Estado fizer isso, não está a promover de forma sustentada a governação dita integrada. Alguns dos riscos para a implementação deste modelo, mas depois algumas das enormes oportunidades que ele traz. Alguns dos riscos mais importantes, desde logo, o risco da desigualdade no acesso à informação e a importância de resolver este problema e a dificuldade objetiva na resolução deste problema. Não se vai construir um bom modelo de governação integrada sem uma partilha, eu diria, muito equitativa da informação, para que, desde logo, o diagnóstico sobre o problema que se quer abordar, que se quer enfrentar, seja construído de modo integrado. E esse é um dos grandes problemas, porque sabemos que a informação é poder, mais uma vez. E partilhar informação, muitas vezes, é partilhar também informação que permite aferir a inadequação de resultados de políticas anteriores, ou o que seja. E, portanto, a informação e a desigualdade no acesso à informação pode ser um óbice muito grande à implementação de modelos de gestão como aquele que se pretende nesta proposta. Depois, um dos grandes objetivos deste modelo, que é uma gestão eficiente também dos problemas, também pode ser um dos grandes riscos, porque a ineficiência também pode ocorrer quando desenvolvemos modelos muito participados para focar em questões muito pequenas e depois temos que desenvolver outro modelo muito participado ao lado para imediatamente abordar a outra questão pequena que está ao lado também. Passamos depois o tempo em reuniões, em fóruns, etc., que rapidamente fazem essas estruturas que estão integradas na nova proposta de governação achar que isto está a ser mais ineficiente do que eficiente e rapidamente elas vão perder, vão se alienar do objetivo e vão abandonar verdadeiramente esse modelo de gestão integrada. Portanto, há um risco grande e, por isso, a abordagem da gestão ou da governação integrada deve ser uma abordagem, se quisermos, sobre a multidimensionalidade dos problemas e não pode forçosamente abordar apenas uma dimensão de um problema de desenvolvimento social de uma comunidade, porque senão vai ter que construir outro fórum ao lado, outra reunião ao lado e nem aborda bem os problemas do ponto de vista da eficácia e da resolução, nem certamente do ponto de vista da eficiência e rapidamente as organizações vão abandonar esta proposta. Mas as oportunidades são muitas, como eu tinha dito há pouco. E se eu há pouco referi que, para mim, uma das questões críticas neste modelo é a tal apropriação por parte da liderança das instituições que nele estão envolvidas, eu diria que é possível explicar a estas lideranças, é desejável que se explique a estas lideranças na construção inicial deste modelo de gestão integrada, também das enormes oportunidades que podem retirar desta proposta. Desde logo porque a colaboração, que é o fator crítico, obviamente, deste modelo, a colaboração, a partilha, como eu também referi no início, vai diminuir a resistência à mudança dos diversos atores. E isso é muito importante porque qualquer pessoa que já tenha implementado uma política pública, que trabalhe em política pública, que trabalhe em ordem à mudança de uma determinada realidade, sabe que uma das grandes dificuldades é a resistência à mudança das instituições, dos atores e, portanto, esta partilha, esta coordenação ajuda necessariamente no enfrentar dessa resistência à mudança. Por outro lado,
esta colaboração vai garantir um melhor conhecimento do problema, um melhor diagnóstico do problema que temos pela frente, que é um problema complexo, que é um problema multidimensional, que senão não justificava esta proposta, mas se garante um melhor conhecimento do problema, garantirá provavelmente uma melhor construção de uma solução de política e talvez então mais eficácia na resposta ao mesmo. E esta colaboração tende até a legitimar, a valorizar, a reforçar o apoio à própria liderança ou às lideranças dos projetos. Isso também é muito importante para os líderes, como sabem. Portanto, também explicar a estes líderes, estes diversos líderes, que têm uma oportunidade de captar, do ponto de vista de outras instituições, do ponto de vista do resto da estrutura da sua própria instituição, captar a confiança destas pessoas, se colaborarem mais, se partilharem mais, este também é um ganho para a própria liderança na sua legitimação, e este não é um ganho pequeno, e é também uma grande oportunidade deste modelo de governação, do meu ponto de vista. E que certamente isto é muito importante para as entidades públicas, desde logo para os políticos, certamente ganhar essa legitimidade e esse reforço de apoio. Portanto, é também uma oportunidade para quem quer implementar este tipo de modelo de governação. E chegaria agora, rapidamente, para não passar demasiado tempo, 3 minutos, penso que chega, para estes 2 exemplos a que me queria referir. Um exemplo é o da rede social, outro exemplo o do Conselho Económico e Social e depois, mais concretamente, a Comissão Permanente de Concertação Social. Porquê é que eu escolho estes 2 exemplos? A rede social, ela está organizada de um tal modo que pretende responder a problemas complexos, multidimensionais, de base territorial, mais local ou supralocal, mas de base territorial mais próxima dos problemas. O Conselho Económico e Social tenderia a ser uma entidade para procurar olhar, perspectivar, diagnosticar, propor a resolução de problemas numa base mais nacional. No Conselho Económico e Social, do meu ponto de vista, há certamente coisas positivas a acontecer. A participação, em particular na Comissão Permanente de Concertação Social, na resolução de problemas complexos na área social ou na área, por exemplo, do mundo do trabalho, é importante, é significativa. Há, contudo, riscos grandes. Há uma demasiada concentração numa suborganização do Conselho Económico e Social que não representa a totalidade dos atores relevantes, dos stakeholders relevantes no país, o que o plenário do Conselho Económico e Social faria muito mais, mas a sensação que se tem é que não é no plenário que se fazem as grandes propostas de solução, acaba por ser neste fórum mais restrito, digamos assim. Por exemplo, todo o setor social tem assento no plenário do Conselho Económico e Social, não tem na Comissão Permanente de Concertação Social. E, contudo, políticas importantes de segurança social, de emprego, etc., vão ser partilhadas, vão ser decididas em partilha, em coordenação, mais na Comissão Permanente de Concertação Social, menos no plenário, fará pouco sentido, porventura. Depois, aquele risco que eu identifiquei no início, é excessivamente liderado pelo Governo, é excessivamente liderado pelo Governo na proposta de políticas públicas que é apresentada a estes órgãos, e isto, desse ponto de vista, também não é muito positivo, é um risco que existe precisamente para depois a legitimação das soluções que dali saem. E, portanto, eu apostaria, sabendo obviamente a complexidade do que estou a dizer, mas também conhecemos exemplos positivos, apostaria muito no desenvolvimento do papel do plenário do Conselho Económico e Social e depois dos comitês que estão organizados em seu torno, para uma implementação de um modelo de governação mais integrada ao nível macro, ao nível de país. Sabendo a complexidade do que estou a dizer, mas também este modelo é complexo e já sabemos que ele também só resultará por ser complexo e por envolver tantos atores. Do lado da rede social, falando aqui da questão do ownership político, queria falar dela num minuto. Eu tive a felicidade de ter a responsabilidade de legislar o processo de rede social. Ao nível já de legislação de nível superior, ao nível de decreto-lei, existia regulamentação mais simples. Organizámos mais o processo, digamos, de implementação da rede social em todo o país. Uma das coisas que fizemos nessa altura, uma das escolhas que fizemos foi dar a presidência do Conselho Local de Ação Social ao Presidente da Câmara de cada território. Foi uma escolha propositada para garantir o tal ownership do principal agente que coordena políticas, que tem recursos naquele território em direção à resolução de problemas daquele território. Dir-se-á, mas isso não é tão democrático assim, podia ser uma eleição no âmbito do CLAS. É verdade,
mas foi uma escolha de política para dar mais ownership político, para garantir mais envolvimento, mais apropriação pelo principal representante, ao fim e ao cabo, da população, o principal eleito, com recursos naquele território para coordenar as políticas. E foi também um sinal que se quis dar para que os representantes locais das organizações da administração central não achassem que aquele era um fórum para ditarem as políticas naquele território, porque há também esse risco. Os representantes locais das entidades da administração central, segurança social, que também já tudo lei, saúde, educação, tendem muito a ter uma prescrição muito clara para cada território e a passar pouco da responsabilidade da construção das boas respostas aos problemas sociais para os agentes do território. E foi também por isso que se fez esta escolha. E, portanto, há exemplos enormes, precisamente deste envolvimento, desta participação na construção designadamente do planeamento, porque é um dos grandes objetivos, é o planeamento do desenvolvimento social dos territórios. Há exemplos enormes, exemplos muito positivos. Há até exemplos interessantes no sentido em que a rede social tem já 2 décadas e ainda esta semana recebi informação de um conselho, o Conselho de Sines, em que houve uma nova dinâmica de desenvolvimento, precisamente do Plano de Desenvolvimento Social, o que mostra que há uma capacidade de refrescar, de reorganizar, de renovar o interesse na rede social, a implementação da rede social nos territórios, é porque o instrumento deve ter algum poder, efetivamente, de gerar consensos, de gerar desenvolvimento social. Foi muito interessante isso. Também é verdade que tem riscos este modelo. Um deles eu identifiquei há pouco, que queria deixar esta nota, que é a absoluta necessidade de não tratarmos só de pequenas dimensões, ou sobretudo de a rede social não ter ao seu lado depois outros plenários, outras redes a tratar de pequenas dimensões do problema multidimensional de desenvolvimento social daquele território. A toda a hora as pessoas se queixavam de coisas muito práticas, como tenho que ir ao plenário da rede social, ao plenário da CPCJ, ao plenário disto, ao plenário daquilo. Devem estar aqui pessoas que têm essa realidade, que passam o tempo a ir a plenários. O problema, quer dizer, as pessoas obviamente têm mais que fazer na vida, mas nem é essa a questão. É que estamos a tratar de uma pequena dimensão do desenvolvimento social daquele território em cada reunião. E se não o fizermos de forma integrada, não vamos certamente alcançar os objetivos que temos. E, portanto, esse risco existe. A rede social tentava integrar esta multidimensionalidade dos problemas de desenvolvimento social, mas a verdade é que, mais uma vez, vai-se sempre esbarrando nos tais pequenos poderes e, portanto, é muito difícil dizer e legislar no sentido que o plenário da rede social seja o plenário de todas as políticas, porque cada ator ou cada líder de cada política quer ter a sua própria capelinha, o seu próprio silo, que é a tal manifestação, é a tal perpetuação do seu poder, se quisermos assim, da manifestação, pensam alguns, do exercício da sua liderança. E, portanto, este é o tipo de riscos que ainda subsistem, mas há exemplos muito positivos de melhoria da eficiência das políticas sociais, de melhoria de coordenação das políticas, de melhoria do planeamento, certamente, porque esse é o principal objetivo daquele instrumento do desenvolvimento social e de coordenação dos recursos em direção à resolução de problemas sociais concretos. E, portanto, mais uma vez, tentei trazer exemplos de como o papel do Estado pode ser significativo, mas também há riscos importantes na implementação destes modelos de gestão integrada, e os riscos que a própria cultura do Estado, a tal cultura de silos, a tal cultura das capelinhas, que não é só no Estado, é também nas organizações que não são governamentais, isso é absolutamente evidente, isso também tem que ser dito. A ultrapassagem disto é muito mais difícil do que pode parecer, mas também dá grandes resultados, como do meu ponto de vista nós podemos ver através das redes sociais em tantos sítios do país. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Dr. Pedro Marques, pela clarividência do seu diagnóstico. Acho que pôs muito bem o dedo na ferida. Só de pensar que o envelhecimento em Portugal, que é seguramente um dos problemas sociais mais complexos que enfrentamos, nunca foi alvo de um plano integrado. Isso demonstra claramente que temos muito para fazer, apesar do muito que já fizemos. E a propósito disto, eu desafiava a doutora Rita Valadas a falar-nos de quais são os problemas sociais complexos que enfrenta todos os dias e que estratégias tem vindo a implementar a Misericórdia para os combater. Boa tarde a todos. Na pessoa da doutora Paula Guimarães, cumprimento as pessoas, os meus colegas deste painel e as pessoas que estão aqui a fazer o favor de encontrar perguntas para nos fazer a seguir, que eu acho que era muito interessante.
A questão da propriedade eu acho que é uma questão de toque. Eu acho que muito do desenvolvimento de políticas integradas tem sido cortado no país pela propriedade ou pelo direito à propriedade de cada pequena ação, de qualquer pequena ação, legislação ou afins tomada em vários setores. E também na dificuldade que nós temos de transversalizar a atividade ao nível mais alto e fazê-lo recair. Portanto, eu diria que o sucesso das políticas integradas acaba por ser bottom-up e não o contrário, porque é aí que nós vemos nascer algumas virtualidades de uma efetiva integração na governança, para resolver problemas que começam por ser pequenos, mas cuja capacidade de disseminação pode ser muito interessante. Eu estou aqui numa situação interessante porque a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem uma especificidade interessante, que é ser uma entidade dos 3 setores. E quando nós falamos na resolução de problemas sociais complexos, temos a possibilidade de fazer alguma clínica na Santa Casa, porque a Santa Casa substitui o Estado na cidade de Lisboa. A Santa Casa é do setor social, porque desenvolve outro tipo de atividade, e depois também tem pelo menos 2 negócios, uma gestão de património e outra gestão dos jogos sociais, e portanto acaba por poder ser parceiro com facilidade que outros organismos não têm. O Dr. Pedro Marques já falou da rede social, e eu, a propósito, aproveitava para dizer quão interessante é exatamente agarrar no exemplo da rede social para falar da importância de nós sabermos mudar uma realidade que começou de baixo, foi legislada depois de regulamentada, e foi regulamentada só porque havia uma hipótese de se buscar um dinheiro, porque senão nem teria sido regulamentada à partida. É o dinheiro que manda e manda em muitas coisas, e neste caso a rede social também. Mas a rede social era um exemplo de base de rede de governança integrada desde a base. Há uma legislação, de facto, uma legislação que dá propriedade, o que é, como disse, se calhar a virtualidade e o problema na gestão da rede social, mas que em Lisboa existe num modelo diferente, porque nesta situação em que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa substitui o Estado na área da ação social para o Conselho, nós encontramos um modelo de tripartido, e com algumas tentativas de alteração à legislação em vigor, que têm sido muito interessantes no percurso e até na validação de algumas iniciativas. Em Lisboa, a governança da rede social é feita com a Câmara, com a Segurança Social e com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o que levou um tardio plano de desenvolvimento social, só nasceu muito recentemente, mas que achamos nós que pode estar a ser mais facilitado por aquilo que nós já sabemos do que os outros não resultaram, e portanto temos uma oportunidade de poder nascer de outra maneira. No âmbito da rede social, eu gostava de partilhar convosco aquilo que tem sido uma experiência muito interessante de governação integrada, protagonizada por todos os atores que desenvolvem a ação na cidade com a população sem abrigo, e que chegou ao plano final também recentemente, com uma proposta de construção de uma unidade de atendimento ao sem-abrigo, em que estão definidas propriedades por responsabilidade, ou seja, a gestão da casa tem uma responsabilidade, porque naturalmente alguém tem que saber essas questões mais práticas, e depois há 3 responsabilidades que estão nas mãos de outras pessoas. Portanto, o atendimento social
está coordenado pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que assume o primeiro atendimento. O encaminhamento e o acompanhamento do atendimento social é feito por especialidade com as associações especialistas nas matérias que têm a ver com o problema social mais agudo da pessoa que está a ser avaliada. E depois as respostas subsequentes são da responsabilidade de instituições no que diz respeito às carrinhas de distribuição de alimentos e roupa e a sua potencial transformação num NAL. Temos aqui o primeiro NAL na cidade de Lisboa, foi São Jorge de Rois, está aqui o responsável. E as respostas residenciais de acolhimento de pessoas sem abrigo, que nós todos sabemos não estarem a resultar como resposta por várias razões, mas que também está coordenada por quem tem a mão na massa em relação às respostas de acolhimento. Nós ainda não temos a casa, mas em setembro teremos, e aquilo que vai nascer em Lisboa é a Casa do Sem-Abrigo, onde se juntam todas as pessoas sem abrigo e todas as associações que queiram e tenham disponibilidade para trabalhar sobre esta população, tentando encontrar uma política integrada para a resolução dos problemas da sociedade, porque nós identificamos como dificuldade para o desenvolvimento da ação o excesso de pessoas a cruzarem-se na cidade com a mesma preocupação, mas com atuações que não se somavam, quando se juntavam diminuíam em vez de somar. E penso eu que dentro de pouco tempo será possível fazer aquilo que nós não podemos deixar de pensar, que é a avaliação do impacto de um trabalho deste tipo. É reconhecido também que as CPCJs são um exemplo dos mais antigos, eventualmente com capacidade de medição de impactos, do que é um processo de governança integrada, porque aí não está definida à partida quem é o proprietário e, portanto, temos proprietários vários na cidade e na comparação de uma situação como a rede e as CPCJs, talvez possamos tirar algumas lições que, sendo diferentes possivelmente em todo o país, da avaliação comparativa permitir-nos-ão certamente tirar algumas conclusões sobre que caminhos ter e que propostas devemos fazer para que quem de direito organize a política e as medidas políticas necessárias ao desenvolvimento de políticas para a resolução dos problemas, que são cada vez mais complexos, porque nós temos problemas sociais complexos com cada vez maior complexidade, o que se calhar torna cada vez mais simples, porque se nós não tivermos um olhar simples sobre as questões complexas, temos certamente muitos académicos sentados sobre o problema e muito poucas soluções, e as pessoas que estão no terreno cada vez mais angustiadas por não haver soluções a dar àquelas pessoas que diariamente lhes caem e para as quais não existem, de facto, grandes soluções. Portanto, acaba por haver aqui um fosso enorme entre aquilo que é o pensamento e aquilo que é a ação. E em relação à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, gostava só de partilhar uma ou outra questão para depois podermos passar a palavra e eventualmente responder a perguntas, mas porque a Santa Casa da Misericórdia teve uma experiência muito recente, já não falando das questões do desenvolvimento comunitário, que já há muito tempo provocam as parcerias, mas é parceria, não é governança integrada na maior parte dos casos, que é o Banco de Inovação Social. O Banco de Inovação Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ou que era da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, é uma plataforma com 27 parceiros e que no Porto já tem uma plataforma operacional que agrega 14 parceiros e é o Conselho Operacional do Banco de Inovação Social, que constituído pelas várias instituições, que define não só os programas como as ações, neste caso para encontrar respostas de inovação social através ou não de negócios sociais. Eu convidava todos
terem mais informação, porque isso levar-nos ia muito tempo aqui, mas a partir do Banco de Inovação Social já nasceu um outro programa que conjuga a questão dos negócios sociais com a intergeracionalidade, uma aposta forte para tentar resolver dois tipos de problemas, que são o desemprego de competências com o desemprego das pessoas recém-formadas, juntando jovens e idosos, num programa que nós candidatámos diretamente à Comunidade Europeia e que é considerado um teste de metodologia, porque o desafio é que pessoas com no mínimo 20 anos de diferença se juntem para criar uma proposta de negócio que envolva idosos e pessoas mais velhas e pessoas mais novas. Este programa, que muito significativamente se chama WOW, United at Work, mas eu gosto mesmo da expressão, porque eu acho que há muitas surpresas que nós vamos ter pelo caminho na consolidação deste programa. Eu acho que importa reconhecer que muito do desafio da governança integrada, com vista à resolução de problemas sociais complexos, está no conhecimento de que esta governança integrada não é uma governança integrada de proximidade, é uma governança integrada que tem que ser rasgada, e não é só dos parceiros que se focalizam no mesmo problema, mas daqueles que aparentemente estão deslocados, mas são absolutamente indispensáveis à resolução do problema. Eu tenho sempre na minha preocupação a questão da saúde mental. É impossível resolver problemas sociais hoje em dia na cidade de Lisboa sem a concorrência de uma saúde mental de proximidade também, disponível para olhar a área social e não o cliente. É de facto um desafio, e é um desafio que é importante, é completamente indispensável para a organização na solução de problemas sociais complexos. É aquilo que nós sentimos, e eu acho que nós podemos, se calhar. Obrigada, doutora Rita, por ter partilhado a sua experiência e a experiência da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Como já devem ter reparado, falta um interveniente neste painel, que é o Dr. Jorge Gaspar, que nos iria trazer uma outra perspectiva, a perspectiva dos territórios vulneráveis e dos problemas sociais complexos, até porque, como percebemos já todos, os problemas sociais complexos não são propriedade da perspectiva social. E aqui foi essa a perspectiva que preponderou. E, portanto, está na altura de passar a palavra à audiência. Gostaria de reunir 3 intervenções. Pedia-vos que se identificassem e fossem focados na pergunta, porque apesar de estarmos atrasados, eu gosto sempre de recuperar tempo. E, portanto, uma aqui, outra ali. Pronto, vamos primeiro a estas 3 e depois fazemos uma segunda ronda. Obrigado. O meu nome é André Monteiro e queria fazer uma pergunta geral ao painel. Eu estou a dirigir-me, em primeiro lugar, uma vez que vi um documentário recentemente chamado Quem se Importa, no âmbito do grupo de ação social onde estou envolvido, e diz que a pobreza é um conceito que nos é imposto pela sociedade, é uma amarra, é a própria sociedade que está à nossa volta que nos incute esse conceito. Neste momento, aqui em Portugal particularmente, existe, além destes problemas sociais complexos que já foram referidos, pobreza, o desemprego, etc. A partir do momento em que Portugal entrou na União Europeia, houve um grande desinvestimento no setor primário e secundário. E, por exemplo, uma proposta para uma ação, uma governação integrada, seria, por exemplo, a criação de pequenas associações agrícolas em territórios mais despovoados e não em áreas litorais, e, por outro lado, fomentar a não imigração
de pessoas altamente qualificadas e que não têm assento na sociedade, ou seja, não têm um emprego que deveriam ter e que em gerações passadas teriam. E, portanto, é este o ponto em que estamos e, neste momento, com os ciclos políticos pequenos que tivemos, não deram a continuidade a políticas sustentáveis. E queria saber a opinião dos três. Boa tarde, o meu nome é Isabel Santos e eu gostaria de colocar duas questões. A primeira é quais são os problemas sociais complexos mais relevantes e qual é o critério para esta hierarquização? Eu pareceu-me que era o tema do painel e fiquei um pouco confusa. A segunda questão que eu gostaria de colocar tem a ver com a governação integrada e devo confessar que me sinto um bocadinho angustiada, porque de manhã ouvimos falar numa abordagem bottom-up de colaboração, de redes colaborativas e de intervenção de todos os stakeholders. Talvez esta governação integrada, esta definição deva ser definida ou esclarecida, porque me parece que está em contradição com aquilo que ouvimos falar de manhã, ou talvez seja uma abordagem diferente para os mesmos wicked problems. E gostaria realmente que esclarecesse esta situação. Obrigada. Acho que ainda há mais uma intervenção. Boa tarde a todos nós. Eu tenho, sou da área de parte da saúde mental e, portanto, no que me diz respeito a mim, felizmente, quanto à saúde mental, tem havido já um novo paradigma, portanto, já não se fala em doença mental, mas em saúde mental. Eu acho que isto é um aspecto muito pertinente para todos nós, porque, como podemos ver, o país e o mundo está desgovernado por governantes que não sabem governar. Entretanto, felizmente, como diz o povo, entre feridos, lá se vão safando alguns. E esses que infelizmente deram a vida, e que são grandes mártires, a esses o meu muito obrigado, não termino aqui, porque esses ainda estão presentes. Esperemos que continuem e que realmente façam uma mudança significativa. O que eu quero propor é, antes de mais, relativamente a um problema social complexo, e passo já a expressar a minha crítica, não acho que seja um problema social complexo, antes pelo contrário, porque nós conseguimos e temos a capacidade de mudar. Nós não controlamos a natureza. Aí sim temos um problema complexo social e que não sei se teremos a capacidade de resolver. Portanto, para mim, passo um bocadinho a expressão, será que é o rótulo que estamos a mudar ou realmente estamos a engarrafar o mesmo produto? Porque eu não vejo propriamente um novo desafio e uma resposta social. E aqui apresento a minha indignação. Ou seja, os doentes mentais, supostamente apelidados, ainda está-se a definir esse conceito, afinal o que é doença mental? Já sabemos que a doença mental não é uma coisa que é para a vida, portanto, trata-se de uma situação de resposta emocional agressiva, intensa e que protege através de delírios, etc, etc. E, portanto, eles estão a sair das instituições e estão a ir para os hospitais públicos. Isto é a resposta que o Estado dá. Agora, uma outra resposta que eu apresento às vossas críticas, soluções possíveis, é porque é que apresentam uma proposta, uma nova proposta, que vai ser, ou está a ser implementada, que claro que não vai para os telejornais, nem pouco valha, que no Hospital Júlio de Matos estão a construir um hospital, porque é assim que eu lhe vou designar, vou-lhe pedir que termine e que uma faça a instituição pergunta, por favor, para bem? doentes inimputáveis. Portanto, isto é condição. Eu acho que isto é uma forma de simplesmente as casas são caras e relativamente a colocarem as pessoas nas comunidades,
provavelmente vão obrigá-las nos hospitais relativamente a crimes públicos, com a resposta que é um doente inimputável. Obrigado. Vou começar, se calhar, pela doutora Mariana Ribeiro Ferreira, pedindo-lhe que comece pela pergunta como é que se hierarquizam os problemas sociais complexos que a doutora abordou na sua intervenção. Quais são e como é que se hierarquiza? Eu fiz uma abordagem um bocadinho uma abordagem histórica daquilo que tem sido referenciado em alguns documentos estratégicos, no programa de governo, no plano nacional, mas também aqueles problemas que têm sido alvo de preocupação dos nossos políticos, porque continuam a ter um papel muito relevante na definição de políticas públicas e, portanto, a abordagem que eu fiz foi completamente histórica, cronológica, não pretendendo hierarquizar nenhum problema, mas fazendo também aqui algum desafio à nossa reflexão de que já na década de 70, e porventura se eu tivesse ido um bocadinho mais atrás na pesquisa dos debates antes da Assembleia Constituinte, porventura alguns problemas sociais complexos com que hoje nos debatemos, o Estado, as instituições, as empresas, todas as entidades que têm esta preocupação social, já eram problemas que marcavam o nosso país, eram problemas que marcavam e que implicavam esforço e energia dos governantes do nosso país. Obviamente que a abordagem é que é diferente. Para além do conceito e da terminologia, que é completamente diferente, isso é uma evolução, a abordagem é completamente diferente. E depois fiz este percurso histórico e fazendo a referência à rede social, porque apesar de ser um programa e uma abordagem que já tem quase 2 décadas, continua a ser uma abordagem com grande inovação social. E eu acho que é um exemplo de como é que é possível fazer inovação social, como é que é possível ter uma política integrada. O modelo não está esgotado, porque é um modelo que consegue conjugar uma intervenção com muita flexibilidade, mas é um modelo que está organizado e estruturado. E aqui, obviamente, que toda a regulamentação e legislação foi fundamental para estruturar e para dar a relevância da rede social ao território. Eu diria que, embora não estando esgotado este modelo, e fazendo aqui agora uma abordagem, um paralelismo com esta política governativa integrada, acho que é preciso agora evoluir um bocadinho neste modelo da rede social. E em relação às lideranças e à partilha de poder e à partilha de informação, acho que é um modelo que já atingiu alguma maturidade no nosso país e que podemos estudar uma liderança alternada no âmbito da rede social, ao nível do Conselho Local de Ação Social, ao nível do próprio núcleo executivo, porque nós temos redes sociais onde se identificam claramente instituições que não são do Estado, não são administração pública central nem local, mas são de facto os grandes motivadores e as entidades que acabam por ser grandes dinamizadores desta rede social. Portanto, fiz esta abordagem dizendo que a pobreza e o desemprego serão sempre problemas sociais complexos de qualquer sociedade, já o eram no passado. A abordagem começou a ser feita há 20 anos, continua a ser importante, porque tem flexibilidade, porque permite a inovação social, porque não está esgotado e porque não depende das grandes estruturas da administração central. E eu queria só falar aqui, não querendo fazer aqui uma segunda intervenção, senhora moderadora, mas falar só aqui num exemplo, só para percebermos isto, que o modelo da rede social já está em prática há muito tempo. Mas em 2012, e a doutora Rita Valadas, representante da Misericórdia, confrontámos aqui com uma situação de que, apesar de termos testado muitas vezes, noutros contextos, noutras posições que já assumimos, esta política integrada, deparamos em 2012 com uma circunstância de que o Estado não tinha conseguido replicar esta partilha de informação, de poder, de intervenção, numa problemática muito específica, que era a intervenção junto da população refugiada ou requerente de asilo que se encontrava em Portugal. E a intervenção que estava a ser feita era uma intervenção onde nós não somávamos valor. Despendíamos todos imensa energia, estávamos todos muito empenhados em trabalhar melhor, mas não estávamos a trabalhar de forma integrada. E foi preciso chegar a uma situação muito difícil, quase caótica, de falta de capacidade de resposta do Estado, apesar dos imensos recursos financeiros e humanos que estavam alocados nas várias entidades à abordagem desta problemática. E em 2012 assinamos um protocolo em que conseguimos de forma concertada e abrangente, e aqui conseguimos ir buscar o emprego, a justiça, a administração interna, e agora o grande desafio que nós temos é ir buscar a saúde e a educação,
mas nós fomos replicar o modelo da rede social. Aquilo que já se faz no núcleo executivo de qualquer rede social foi o que a Administração Central, em 2012, teve que fazer e aplicar numa nova abordagem, um problema que não era antigo, mas que precisava de uma abordagem diferente. Por isso, mantenho a minha ideia e a convicção de que o modelo da rede social não está esgotado, mas tem de ser atualizado. Obrigado pelas questões. Eu vou diretamente à segunda, à interpelação concreta da hierarquização de problemas sociais complexos, e porque me pediram que fosse rápido, permitir-me-ão que hierarquize, identificando aquele que agora julgo ser o primeiro e contextualizando ou justificando porque é que acho que é o primeiro. O principal problema, neste momento, o mais complexo, é o desemprego e a falta de qualidade do emprego. É o que me parece. E dir-me-ão, mas isso está associado àquilo que nós chamávamos a pobreza tradicional, nós associamos mais os problemas sociais complexos à nova pobreza. Como é que isto bate certo? Do meu ponto de vista, a dimensão do problema de desemprego, o facto de ele agora abranger, ser quase que, se quiserem, dicotómico, porque ele abrange de uma forma esmagadora aos jovens e depois leva ao problema da imigração que foi identificado pelo André Monteiro, mas está também a abranger de uma forma esmagadora as pessoas com 45 ou mais anos, porventura com menos qualificações. O facto de a resposta a esse problema de desemprego, manifestamente, não poder ser dada pelas políticas públicas no sentido tradicional de política, que é, eu não vou conseguir criar através do Estado um emprego para cada pessoa que está desempregada, como é evidente. E daí, por exemplo, a importância do envolvimento dos privados ou do tipo de soluções que o André Monteiro referiu como soluções de promoção de emprego envolvendo os privados. E por isso, a complexidade do desemprego vem neste momento da sua escala, da sua abrangência, e depois é de tal forma que leva até uma degradação abrupta da qualidade do emprego. O pouco emprego que subsiste tem muito má qualidade hoje em dia e está, aliás, a degradar-se a qualidade do emprego todos os dias, cada vez que é proposto um abaixamento de salário a uma pessoa que tem um contrato, ou cada vez que é proposto, por exemplo, um contrato temporário para fazer uma coisa que devia ser feita com um posto de trabalho permanente, etc. Mas essa é uma realidade de um país que está com taxas de desemprego tão elevadas que isso também influencia negativamente a qualidade do emprego. E, portanto, sim, seria a minha primeira prioridade a resposta ao problema social complexo que é hoje a situação do emprego em Portugal e é tão complexo quanto, obviamente, a governação das políticas públicas não vai poder criar os empregos, vai ter que facilitar o ambiente gerador de emprego, mas não é a política pública que vai diretamente responder ao problema nesse sentido. Depois, não quis dizer, espero não ter dito, porque se o fiz, não era essa a minha intenção, respondendo também a Isabel Santos, que a governação integrada não é bottom-up. Não. Quando eu falei de apropriação por parte das lideranças, é para que as lideranças percebam que vão ganhar em deixar que se construa uma solução bottom-up para os problemas. E as lideranças, ao apropriarem-se deste modelo, deixam de querer mandar de cima para baixo e deixam que se construa a solução de baixo para cima. É exatamente isso. Ou seja, não é nada incompatível com o que foi dito. O problema é que se as lideranças não se apropriarem deste modelo de governação, continuarão sempre só a olhar para baixo. Nem olham para o lado, nem sequer recebem particularmente bem aquilo que venha como proposta de solução de baixo para cima. Esta é, pelo menos, a minha opinião. Sobre a questão da saúde mental, não vou, nem de longe nem de perto, abordar o tema com a profundidade que certamente pediria. Não tenho o conhecimento técnico para o fazer sobre a solução concreta que apresentou, não seria capaz de o fazer. Dizer-lhe apenas que o nosso país, na última década, construiu uma boa solução, do meu ponto de vista, para um outro problema importante que também estava muito por resolver na sociedade, que é o das situações de dependência de longa duração, com os cuidados continuados, nomeadamente. Acho que, para a área da saúde mental, nós vamos ter que construir uma resposta integrada, de qualidade. Fala da questão de recursos, mas nós encontramos os recursos para encontrar a resposta para as dependências de longa duração com a rede de cuidados continuados. Portanto, o meu ponto é, só quero identificar que o problema da saúde mental é um problema que justifica, efetivamente, uma resposta integrada dos diversos atores, da mesma forma que a construímos há uma década para esta outra área que identifiquei. E era o que queria agora dizer. Obrigado. Não tenho muito mais a acrescentar, penso que as perguntas foram resolvidas. Só dizer que
a proposta de criação de uma associação agrícola ou de outro pequeno negócio, um negócio de média dimensão, são propostas que já têm alguns anos hipótese de ser apresentadas em vários setores. Eu não quero puxar a brasa nem ao bis, mas existe o microcrédito, existem outras soluções e claro que a aposta no impedir a desertificação do interior de Portugal é uma preocupação que tem sido já objeto de várias políticas públicas e que, naturalmente, o primeiro setor é um setor com um potencial muito interessante para o desenvolvimento de respostas de sustentabilidade pessoal e familiar e até de média duração, de média dimensão. Portanto, eu acho que é pertinente e acho que é a iniciativa, porque aí a iniciativa e acreditar, cada pessoa acreditar que existe uma solução e que também temos as ferramentas para a procurar, também faz parte da participação na resolução dos problemas sociais que hoje temos. A organização está-me a dizer que infelizmente não vai ser possível nova ronda de perguntas, mas como percebemos estas questões não são temas estanques, da mesma forma que neste painel se abordaram questões que se irão abordar no próximo, assim acontecerá seguramente ao contrário. E portanto não há aqui temas rígidos nem definidos e por isso peço às pessoas que se inscreveram o favor de terem a paciência de intervirem a seguir aos outros oradores. Eu queria só dar uma nota relativamente aos problemas sociais complexos, dizendo que este fórum teve também oportunidade de refletir sobre aqueles que considerava mais relevantes. E isso está expresso no próprio programa do encontro. E, portanto, se tiverem o cuidado de ver o que vai acontecer amanhã, é precisamente a eleição ou a seleção possível daquilo que o grupo que organizou este encontro considerou como problemas sociais mais relevantes e que serão oportunamente debatidos em profundidade amanhã. Dar só também uma nota, que não me compete a mim, mas não posso resistir, que é sempre difícil hierarquizar problemas sociais complexos, até porque eles cruzam todos uns com os outros. E porque eles dependem, efetivamente, do território. E por isso, mais uma vez, lamentar a ausência do Dr. Jorge Gaspar, que nos poderia ter dito precisamente isso. O problema social complexo mais relevante depende sempre do território que estamos a olhar. E, portanto, muito obrigada pela vossa participação, obrigada aos oradores deste painel pelos valiosos contributos. E recomeçamos às 5. Muito obrigada.